Vamos para mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas hidráulicos. Em nossa videoaula de hoje, o assunto é filtragem. Os objetivos desta videoaula são definir os locais mais afetados pela contaminação do fluido hidráulico, listar as fontes de contaminação, descrever o funcionamento de filtros, apresentar os locais de instalação dos filtros. Nesse circuito, nós vemos que ele é composto por vários elementos, normalmente presentes nos circuitos hidráulicos, porém, a válvula direcional ela está recebendo um destaque em amarelo, para focar que ela é um dos pontos mais suscetíveis à contaminação por meio do fluido. Vamos analisar, então, como ocorre essa contaminação nesse tipo de componente. Analisando internamente a válvula, vemos que essa é uma válvula do tipo carretel deslizante, ou seja, o carretel precisa ter um deslocamento longitudinal dentro do corpo da válvula a fim de bloquear ou permitir a passagem do fluido hidráulico. Observamos também que esse elemento ele está sujeito a linhas com diferentes amplitudes da pressão hidráulica. Na região central, em vermelho, representa a parte em que a pressão ela é alta, enquanto que na região em azul representa a região em que o fluido está diretamente ligado ao reservatório, portanto, com baixa pressão. A lupa está mostrando que nós vamos observar, então, a folga radial do carretel, ou seja, como esse carretel precisa se deslocar internamente, é necessário, então, que ele possua algum espaço para que isso possa ocorrer. E nessa figura mostra, então, a distância, ou seja, a folga radial existente entre o carretel e o corpo da válvula, que fica aí, em média, em torno de 5 micrômetros, o que é uma dimensão bastante reduzida, invisível ao olho humano. Nessa proporção, qualquer partícula contaminante torna-se suficiente para emperrar o funcionamento do componente, considerando novamente que esse carretel está sujeito a regiões com diferentes níveis de pressão, onde P1 representa a região de alta pressão e P2 representa a região de baixa pressão. E por diferença de pressão, isso vai permitir, então, que ocorra um escoamento entre as duas regiões e, por consequência, um contaminante pode acabar ficando preso nesta região entre o corpo da válvula e o carretel. Porém, não são somente as válvulas de carretel deslizante que estão sujeitas ao emperramento. Nós temos outras regiões das válvulas, que podem ser válvulas de carretel, que também são prejudicadas pela ação dos contaminantes. Observamos que, nesse caso, o elemento obturador, bem como os cantos do corpo da válvula, são representados por cantos vivos. Esse tipo de processo de fabricação, além de facilitar o processo e reduzir os custos, ele é caracterizado por minimizar os vazamentos, uma vez que normalmente ocorre uma sobreposição do carretel em relação à largura dos pórticos, a fim, então, de diminuir esses vazamentos internos da válvula. Com a ação dos contaminantes, ocorre um desgaste do orifício de controle, piorando a condição de vedação interna do componente. Há um dado bastante conhecido na hidráulica que afirma que entre 70% e 90% de todas as falhas dos sistemas hidráulicos são causadas por más condições do fluido. Essa informação ela reforça a ideia da necessidade de uma manutenção preventiva e que está baseada na limpeza dos contaminantes, ou seja, na sua filtragem.
As principais causas de entrada de contaminantes no fluido hidráulico. Vamos listar algumas. Então, o óleo novo, conforme é ilustrado neste slide, é uma dessas principais causas. Apesar do óleo novo aparentar ser um óleo limpo, nós temos que lembrar que os níveis, que o tamanho das partículas de contaminantes pode ser muito pequeno, da ordem de 2, 3, 5 micrômetros, e dependendo do componente, é esse o tamanho da folga interna e esse contaminante já pode ser suficiente para causar uma obstrução ou mau funcionamento no componente. Por consequência, é necessário que quando o óleo seja trocado ou quando o sistema hidráulico passe por alguma manutenção mais ampla, que ocorra um processo de filtragem por várias horas, a fim de que possíveis contaminantes presentes no óleo possam ficar retidos nos elementos de filtragem. O segundo item, ou segunda causa de entrada de contaminantes no fluido hidráulico, é a própria manutenção. Assim que um componente é removido do seu local de trabalho, nesse momento já se abre o circuito através da tubulação para a entrada dos contaminantes. Da mesma forma, a exposição dos elementos internos de um determinado componente a um ambiente industrial, que por muitas vezes é um ambiente mais sujo e agressivo, já pode trazer, durante a remontagem desse componente ao circuito, pode inserir muitos contaminantes no óleo hidráulico. Então, nessa figura, apesar de não serem componentes hidráulicos, serem componentes mecânicos, se mostram muitas vezes condições reais em que uma manutenção ela é realizada. E pela figura, se consegue observar que nem toda a empresa tem os devidos cuidados durante o processo de manutenção, durante a remoção, durante o local onde essas peças são colocadas antes e durante a troca e substituição dos elementos que precisam ser substituídos. E uma outra causa de contaminação é a própria haste do cilindro. Se nós olharmos no detalhe da figura, vamos ver que existe contaminação nessa haste, e a razão para isso é que a haste do cilindro é uma das partes do cilindro que está em contato direto com o ambiente de trabalho. E se esse ambiente for um ambiente muito sujo, mesmo havendo anéis que são responsáveis para evitar que o contaminante entre no interior do cilindro, ainda assim não existe um elemento que seja perfeito. Ou seja, há o risco, e na verdade não é só um risco, é uma constatação de que grande parte da contaminação possa entrar através desse elemento. Então, nesta figura, está ilustrada uma operação em um ambiente considerado muito sujo. Mesmo que na figura a haste esteja limpa, temos que pensar que contaminantes da ordem de micrômetros de tamanho, eles podem estar sendo inseridos nesse circuito através dessa haste. E nós temos, por fim, a contaminação gerada pelo próprio sistema. Sabe-se que o processo de funcionamento de componentes mecânicos com movimento relativo interno produz em maior ou menor grau a chamada limalha de ferro, que é resultante do atrito e do desgaste interno desses componentes metálicos. Então, esses fatores, esse conjunto de elementos, eles estão sempre presentes e não tem como eliminá-los. O que se pode fazer é, através da filtragem adequada, controlar os níveis de contaminação no óleo hidráulico.
A localização dos filtros. Os filtros, de modo geral, eles podem estar localizados em qualquer uma das linhas de escoamento do fluido hidráulico. Pode estar localizados na sucção, na linha de pressão, na linha de retorno, que são as linhas mais comuns, mas também podem estar localizados na linha de dreno, e existe ainda a chamada filtragem offline, que é uma filtragem que ocorre em paralelo ao funcionamento do circuito. Nós vamos, nessa apresentação, analisar os 3 locais mais comuns. O primeiro deles, então, como está identificado no slide, é o filtro na linha de sucção, ou seja, o filtro instalado antes da bomba hidráulica. Então, as funções e as características desse tipo de filtragem são: protegem a bomba, eles podem prejudicar a bomba se não estiverem corretamente conservados ou dimensionados. Então, aqui nós podemos ver uma relação direta com a manutenção. Se esse filtro não for substituído, o elemento filtrante não for substituído periodicamente, ele pode vir a ficar obstruído. Ou, da mesma forma, se esse filtro for incorretamente dimensionado, de modo que o tamanho dele seja muito pequeno, isso venha a causar uma obstrução à passagem do óleo, então ele pode prejudicar a bomba, trazendo cavitação para o sistema hidráulico e mesmo para a bomba hidráulica. Então, a recomendação é que o filtro seja dimensionado para uma vazão maior que a da bomba. Se recomenda que o dimensionamento seja com base no mínimo ao dobro do tamanho da bomba. Uma prática é usar o triplo. Então, se a bomba fornecer uma vazão de 100 litros por minuto, o ideal é que o filtro seja dimensionado para uma vazão de 200 ou 300 litros por minuto. E a outra característica é que esse filtro não protege os demais elementos das partículas geradas pela própria bomba. O segundo filtro, a segunda localização de filtro é o filtro que está posicionado após a bomba, ou seja, na linha de pressão. Então, as características desse elemento filtrante são: ele é usado quando se deseja prolongar a vida útil de um componente de alto custo de aquisição. Então, muitas vezes, a contaminação gerada pela bomba ela pode chegar a determinadas válvulas ou componentes do circuito hidráulico. Então, quando se quer proteger esse componente em específico, então é prática comum se instalar um filtro logo após a bomba. Outra característica é que eles são componentes mais caros, porque eles devem ser reforçados para suportar altas pressões e choques hidráulicos. E exemplos de componentes mais caros são as servoválvulas e válvulas proporcionais. As folgas desses componentes também são muito pequenas, da ordem aí de 2 a 5 micrômetros, e, portanto, normalmente é necessário incluir um filtro antes destas válvulas, porque uma falha por questões de contaminação nesse tipo de componente pode ser catastrófica, ou seja, pode imobilizar, pode paralisar o funcionamento da máquina inteira, e isso por alguns dias ou semanas, dependendo do tempo de substituição do componente, além do custo dessas válvulas, que é muito alto. Uma terceira localização para o filtro é a linha de retorno. Na linha de retorno, o filtro retém a contaminação no sistema antes que ele entre no reservatório. Então, nesse caso, o contaminante pode estar sendo gerado pela bomba, pode estar entrando pela haste do cilindro, e todo o contaminante gerado no circuito, antes de retornar ao reservatório, ele vai passar pelo filtro hidráulico. Isso vai fazer com que, de modo geral, esse óleo no reservatório não fique sujeito aos contaminantes gerados no sistema. A carcaça do filtro não opera sob alta pressão, uma vez que está na linha de retorno, e, portanto, ela acaba sendo mais barata. Também uma desvantagem desse
dessa localização do filtro é que não há proteção direta para os componentes. Então, se for utilizada uma válvula mais cara, nesse caso, não existe filtro antes da válvula. Se for necessário proteger a bomba, esse filtro na linha de retorno também não protege a bomba. Então, apesar dele ter uma ação efetiva, né, coletando toda a contaminação que é gerada no circuito, ele não protege nenhum componente de forma específica. E alguns componentes podem ser afetados pela contrapressão gerada pelo filtro na linha de retorno. Ou seja, se esse filtro, né, ao longo do seu uso, começar a sofrer obstruções, ele vai gerar uma perda de carga crescente. E essa perda de carga vai fazer aumentar a pressão na linha de retorno e muitos componentes são afetados por diferenciais de pressão. Muitos deles, válvulas reguladoras de vazão ou de controle de vazão, operam sob o princípio do diferencial de pressão. Da mesma forma, válvulas de controle de pressão, se não tiverem um dreno externo, elas são influenciadas pela pressão na linha de retorno. É prática bastante usual se utilizar filtros com uma válvula de proteção, normalmente uma válvula de retenção com pré-carga de mola. Assim, se o filtro estiver obstruído, a válvula, e se aumenta a perda de carga através dessa válvula, aumenta-se a pressão e a própria pressão empurra o elemento obturador contra a força da mola. Isso vai proteger a linha, vai proteger o circuito nesses casos em que não houver a manutenção do filtro. É claro que a recomendação é que sempre ocorra a manutenção antes que o filtro chegue no estado de saturação. O que seria o estado de saturação? É quando os contaminantes eles tendem a poluir o filtro, né? O elemento filtrante ele vai estar repleto de contaminantes, impedindo ou dificultando a passagem do óleo hidráulico, assim como está mostrado na figura. A válvula de retenção está localizada em paralelo, na figura mostrada logo acima, e está indicando que, não sendo permitida a passagem pelo elemento filtrante, essa válvula de retenção é quem o fará. Alternativamente, também alguns filtros vêm com indicação de contaminação, a fim de alertar o operador ou o funcionário da manutenção de que é necessária a substituição do elemento filtrante. Então, nesse caso, está exemplificado que a válvula de retenção foi adquirida com uma pré-carga de mola de 4 bar, enquanto que o indicador vai indicar uma condição de contaminação a nível de 3 bar. Muito embora esses dois níveis de pressão sejam ainda bastante altos, normalmente a perda de carga em um filtro é bem inferior a essa. E nesse último caso, também pode-se adquirir um filtro com indicador eletromecânico que vai indicar as condições de contaminação, também chamadas condições de ensujamento. Então, nesse caso, essa eletroválvula vai conter um chamado pressostato diferencial, e esse pressostato, então, vai estar regulando, vai estar monitorando as condições de filtragem. A partir de determinada perda de carga ou diferencial de pressão, o contato elétrico vai fechar, e esse contato elétrico vai estar indicando, através lá de um alarme ou de uma mensagem no circuito elétrico ou no controlador lógico programável, que o filtro necessita de manutenção. Essa é a condição mais segura, uma vez que nós teríamos uma indicação automatizada e não dependente de uma inspeção periódica por parte da manutenção. Essas são as referências utilizadas para a elaboração da nossa videoaula. Obrigado por assistir a nossa videoaula sobre contaminação e filtragem. Em nossa próxima videoaula, vamos tratar do assunto bombas hidráulicas. Até lá!